Todas minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela vossa presença aqui. Bem-vindos a mais esta sessão aqui do Salão Nobre, que hoje vai falar sobre um tema que, a julgar pelo público, acho que interessa. Pelo menos temos casa cheia. Muito obrigado por terem vindo. E também muito obrigado aqui ao Dr. João Fontiela pela sua presença cá e por nos dar mais esta oportunidade de discutirmos um assunto que, de facto, tem estado no centro dos nossos cuidados nestes últimos 2 anos. Muito obrigado. Bem, boa noite. Quero agradecer a todos a presença aqui. Quero agradecer à Câmara Municipal por me terem interessado esse simpático convite para estar aqui hoje a apresentar sobre a sismicidade da Ilha da Terceira. Quero também aproveitar a oportunidade para agradecer à Câmara todo o apoio que nos tem dado na manutenção de uma rede sísmica que temos aqui instalada para acompanhar e estudar a atividade sismovolcânica do vulcão de Santa Bárbara. Portanto, a minha palestra, o título é Revisitando a Sismicidade na Ilha Terceira. Eu vou abordar vários temas. Eu vou abordar desde o enquadramento para termos uma noção do onde é que nós estamos. Eu vou abordar sismicidade histórica, erupções e, principalmente, os últimos 5 anos, que são os últimos anos que eu tenho estado a trabalhar afincadamente aqui na Terceira. Portanto, em termos de enquadramento, os Açores têm uma estrutura bastante complexa, estão no limite de 3 placas, a placa euroasiática, a placa americana e a placa núbia. Uma característica que os Açores têm é o facto de estarem, principalmente o grupo central, estar limitado por uma plataforma definida pelos 2.000 metros de profundidade. Estes 2.000 metros significa que a zona do grupo central é uma zona que tem uma elevada taxa de extrusão magmática para preencher toda esta zona, porque, comparando a zona à volta, onde as profundidades são superiores a 4.000 metros. Outra característica muito interessante dos Açores é que este limite, toda esta zona aqui, é bastante ampla e, a partir da parte este da Terceira, começa a estreitar, como nós podemos ver, é uma zona bastante estreita. Temos também uma estrutura muito característica, que é o Rift da Terceira, que está ali marcado pelaquela linha a tracejar. O Rift da Terceira tem uma característica única, que é o facto de ser uma alternância de depressões e elevações. Depressões temos as fossas, por exemplo, aqui o número 1 indica a fossa oeste da Graciosa, o número 2 a fossa este da Graciosa. Temos a Graciosa sendo uma elevação, entre a fossa este da Graciosa temos a Terceira, depois temos outra depressão, elevação, e é este padrão que faz o Rift da Terceira, uma estrutura única e que atravessa a Ilha da Graciosa, Terceira e São Miguel. Mas se nós olharmos para esta zona central com mais detalhes, peço desculpa, o que nós apercebemos é que nós temos uma zona com vários rifts ativos. Nós temos o rift ativo do Pico Faial, o rift ativo de São Jorge, e toda esta zona, com esta cor que está aqui, é um limite difuso de placas. Entre no grupo central, este limite é bastante amplo, mas quando chegamos à Terceira, este limite estreita e prolonga-se até São Miguel. Quer dizer que a Terceira aqui tem um papel fundamental na geodinâmica dos Açores. Portanto, funciona como um pivô. À esquerda, portanto, na parte ocidental da ilha, temos um comportamento e na parte oriental temos outro comportamento. E todas estas tensões geradas por estes comportamentos acumulam-se na Terceira. Portanto, e este é, de facto, o que, para mim, torna a Ilha da Terceira fascinante para estudar. Não se preocupem, que é só aqui o cabo. O que... Era suposto. O que torna a ilha, de facto, a Ilha Terceira fantástica para estudar é, de facto, este pivô que funciona na geodinâmica dos Açores. Olhando com mais detalhe agora a Ilha da Terceira, nós podemos ver uma série de estruturas tectónicas, que são estas linhas tracejadas, são estruturas tectónicas inferidas, enquanto que as linhas são falhas tectónicas que existem de facto. Uma outra característica é o facto de termos a zona fissural. Esta zona fissural corresponde ao Rift da Terceira, portanto, é uma parte do Rift da Terceira.
que atravessa Santa Bárbara, zona fissural, Santa Bárbara, atravessa a zona de transição entre o Pico Alto e a Caldeira Guilherme Muniz, chegamos aos 5 picos e inflete em direção a São Miguel. Portanto, temos aqui a expressão, digamos, do Rifo da Terceira na parte da ilha. Para compreendermos aqui um pouco também esse aspecto da parte oeste da ilha, portanto, da interação da zona fissural e o vulcão de Santa Bárbara, portanto, a ilha começou-se a formar pela parte oriental, em que nós temos aqui o complexo vulcânico dos 5 picos, que é toda esta zona com este tom. Mais tarde, começa-se a formar um outro sistema, que é o sistema de Guilherme Muniz, portanto, que ocupa esta parte sul da ilha, onde estamos hoje em dia, na Angra, a caldeira de Guilherme Muniz, e estende-se, logicamente, para norte. Isto está a cerca de 270 mil anos. Posteriormente, começa-se a edificar sobre o complexo o sistema vulcânico de Guilherme Muniz, e edifica-se o sistema do Pico Alto. Inicia-se a formação do vulcão de Santa Bárbara há cerca de 65 mil anos, e muito mais recente nós temos o sistema fissural, portanto, toda esta zona que começa a sua implementação há cerca de 43 mil anos. Portanto, nós o que podemos ver é que, de facto, o vulcão de Santa Bárbara é uma estrutura de natureza ou local, ou até pode ser regional, mas a estrutura regional, neste momento, é, de facto, a zona fissural. De que forma é que eles interagem? Este é um objetivo do meu estudo. Nesta fase ainda estou numa fase muito primária, ainda não estou na fase dessa interação, mas mais à frente eu vou mostrar esta parte. Não podemos falar da terceira, não podemos falar dos Açores, temos sismos, não podemos deixar de falar das erupções. Desde o povoamento dos Açores foram registradas 26 erupções, curiosamente metade subaérea, metade submarina, sendo que 7 delas ocorreram no século XX. Portanto, dessas 7, as 7 tiveram uma origem submarina e só apenas uma progrediu para subaérea, que foi a erupção dos Capelinhos em 1957-58. Portanto, sendo que a última erupção nos Açores foi ao oeste da Serreta, portanto, a erupção da Serreta, uma erupção submarina, que teve uma duração de cerca de 2 anos. E a última erupção na Terceira foi em 1761, aliás, que erupção esta que teve lugar iniciou entre a zona da Santa Bárbara e a zona central da ilha, portanto, na primavera de 1760, reparem aqui a questão destes detalhes, há uma forte redução da atividade fumarólica nas furnas do enxofre. Isto está de acordo com o que acontece em zonas de forte desgasificação e em que há uma súbita redução dessas desgasificações. Não interessa a natureza, não interessa o tipo o componente, os elementos da desgasificação, interessa sim que há sempre uma redução. Isso porquê? Porque há uma ascensão do magma em direção à superfície e este magma, quando ascende à superfície, tem tendência a bloquear estas zonas de desgasificação. Claro que isto é um processo em muita profundidade, não são processos à superfície, portanto, mas cá está. O primeiro sinal foi a redução da atividade fumarólica. Mais tarde, no dia 22 de novembro, começa um período de atividade sísmica muito mais intenso, que toda a população, que os sismos já eram sentidos em toda a ilha. Portanto, quer dizer, os sismos já tinham já libertavam uma magnitude considerável para que toda a população da ilha já os sentisse. Mais tarde, no dia 14 de abril, no dia 14 de abril, há uma mudança no comportamento do vulcão, aumenta a frequência de sismos, aumenta a intensidade dos sismos, e por
E esta alteração do padrão da sismicidade é acompanhado por tremor vulcânico. O tremor vulcânico não é mais do que um tremer contínuo da Terra, de baixa, digamos, não tão forte como é um sismo, mas sente-se realmente a Terra tipo como um formigueiro nos pés ou até um pouco mais forte. Estes períodos de tremor vulcânico normalmente variam entre alguns minutos a algumas horas. E esse tremor vulcânico é um claro indício de que o magma está em movimentação em direção à superfície. Não quer dizer que sempre que há tremor vulcânico há uma erupção. Não é necessariamente. Por exemplo, em 2005, 2006, na crise sísmica em São Miguel, na zona entre o Fogo e o Congre, houve períodos de tremor vulcânico de 7 minutos, de 8 minutos, não houve erupção. Mais recentemente, na mesma zona, já houve novos períodos de tremor vulcânico, não houve erupção. Há tremor vulcânico no pico, já houve episódios com tremor vulcânico no pico, também não houve erupção. Não significa isso para chamar a atenção, não significa que tremor vulcânico é igual a erupção. Não, tremor vulcânico é um importante indicador de que o magma está a deslocar-se em profundidade. Três dias mais tarde, deste período em que aumentou a intensidade e a frequência dos sismos, há a primeira erupção de 1761 entre o Pico Gordo e Santa Bárbara. Portanto, essa erupção teve uma duração de 10, 12 dias. Ela teve lugar nos Mistérios Negros. Portanto, houve libertação essencialmente de cinzas, foi o principal produto da erupção, além da própria lava que formou os domos dos Mistérios Negros. 4 dias mais tarde, do início dessa erupção, há uma segunda erupção. Esta ocorre cerca de 1,2 ou 1,4 km a este da primeira, portanto, na zona que hoje é conhecida como o Pico do Fogo. Uma erupção que também foi muito efêmera, teve uma duração de 8 dias. Esta erupção foi marcada por períodos de atividade stromboliana e atividade havaiana. Portanto, aqui tem esta imagem, por exemplo, um caso de uma atividade havaiana, esta na Islândia, onde nós podemos ver rios de lava a correr. Portanto, fantástico, para podermos ver a lava, para podermos assistir a este fenómeno da natureza extraordinário. Enquanto que temos aqui um exemplo de um período stromboliano no vulcão do Etna, onde nós temos emissão de cinzas e emissão de lava. Portanto, temos ali um rio de lava. Portanto, e é estes dois padrões que, essencialmente, estes padrões de atividade sísmica que ocorreram nesta segunda erupção que aconteceu no dia 21 de abril. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, de facto, devido a essa atividade havaiana, principalmente, a lava, portanto, estes são os focos eruptivos da segunda erupção de 1761 e, como podemos ver, toda esta zona, creio que a rosa, chega praticamente ao mar na zona dos Biscoitos. Portanto, quando nós vamos naquela estrada do mato em direção aos Biscoitos, encontramos à direita e à esquerda ali campos de lava, campos de rocha cortados pela estrada. Estes campos são desta erupção de 1761. Portanto, este é um marco. A erupção de 1761 é um marco importante em termos dos perigos naturais que ocorreram na terceira, mas há muitos mais perigos naturais. Nós temos aqui o caso da sismicidade. Eu tenho aqui, estes são os principais sismos que ocorreram com intensidade superior a 7 no arquipélago, que foram 33, desde o povoamento. E aqui chama a atenção, estamos a falar de intensidade, são os efeitos sentidos, portanto não estamos a falar de energia libertada. O sismo, talvez, dos sismos, digamos os 3 sismos mais, que são marcos, não pela positiva, logicamente, pelo seu poder disruptivo que tiveram na data do acontecimento e também pelo número pelo impacto social que teve, foi sem dúvida o sismo de 1522 em São Miguel, onde morreram 4 a 5 mil pessoas, a um valor estimado. Depois nós temos o sismo de 1757 em São Jorge, um sismo também de grande impacto, e mais tarde o sismo de 1980. Estes são os sismos
que eu acho que são os mais fortes e que tiveram um importante impacto social e disruptivo à data dos acontecimentos. No entanto, a terceira tem muita sismicidade histórica, não podemos negar. Nós temos aqui nesta tabela, as linhas vermelhas são os sismos principais que ocorreram na terceira. Nós temos aqui um em 1547. Hoje em dia não é possível determinar a zona epicentral sequer, dizer, olha, próximo dali não há informação suficiente para caracterizar o epicentro deste evento. Isto é a sua magnitude, a intensidade estimada varia entre os 7 e 8, portanto já foi um sismo com um valor assinalável, mas aqui também é importante destacar um elemento, que é, quando nós falamos de intensidade, há uma vulnerabilidade implícita. A vulnerabilidade de um edifício em 1500 ou 1800 é completamente da vulnerabilidade de um edifício de hoje em dia. E quando nós estamos a atribuir uma intensidade de 7, 8, estamos a considerar a vulnerabilidade à época. Não quer dizer que este sismo, um sismo idêntico hoje em dia, tivesse o mesmo efeito ou até a mesma intensidade. Portanto, é preciso ter sempre associado que a intensidade está ligada com a vulnerabilidade. Mas temos, por exemplo, o sismo 1614, o sismo causou grande disrupção e impacto social na Ilha da Terceira. Temos o sismo 1800, o sismo 1801, 1841, que principalmente o sismo 1800 e 1841 afetaram principalmente a Praia da Vitória. Mais recentemente, nós temos em 1912, também, que afetou aqui a Angra do Heroísmo, 1912 também, que afetou a Praia da Vitória. Temos 1950, um sismo também muito interessante. E depois temos o sismo de 1980, que grande parte de vós tem na memória, está impresso de forma indelével para sempre este sismo. Portanto, eu vou explorar aqui alguns sismos para mostrar os seus impactos e a sua distribuição na ilha. Nós começamos aqui com o sismo de 25 de maio de 1614, um sismo que teve lugar no interior, na ilha, digamos, na zona do Graben das Lajes. Esse sismo foi precedido por um outro sismo que tinha destruído as fontinhas e, dias mais tarde, então, ocorre este evento. Portanto, é um clássico exemplo de um sismo premonitório seguido pelo sismo principal. O normal é encontrarmos um sismo principal e depois uma réplica. Aqui, neste caso, foi precedido por um sismo premonitório. Causou grandes danos, principalmente no Concelho da Praia. Morreram cerca de 200 pessoas. O sistema a que ele está associado é principalmente a falha das fontinhas, portanto, toda esta zona que se estende por aqui fora, esta aqui é a zona que está associada a este sismo, portanto, uma falha do conjunto de falhas do Graben das Lajes, portanto, que mostra que esta estrutura tectónica, o Graben das Lajes, está ativo. E mais tarde há um outro sismo também. Portanto, mas esse é, de facto, um sismo assinalável. Identificando as falhas, a possível ruptura, a dimensão dessa ruptura, através de modelos empíricos, nós conseguimos determinar uma magnitude. Há uma magnitude estimada e esta magnitude estimada ronda os 6,3. É, de facto, uma magnitude assinalável, considerando que é em terra. Só para recordar que o sismo de 1998 no Faial teve magnitude 6 e foi no mar. Apesar disto, causou grande destruição na Ilha do Faial, na Ilha do Pico e consequência e com impactos sociais também. Portanto, é só imaginar um sismo desta magnitude em terra, o impacto que terá. Mais tarde, temos o sismo de 1841, que também afeta a Praia da Vitória novamente. Este sismo, provavelmente, o seu epicentro está associado ao Graben das Lajes, provavelmente a alguma parte submarina do Graben das Lajes. A sua causou forte destruição. Por exemplo, se nós formos ver aqui na Praia da Vitória, o número de casas era de 663
20% dessas casas tiveram que ser reedificadas e 469, portanto, cerca de 74% teve que sofrer reparações. Portanto, praticamente todos os edifícios da Praia da Vitória tiveram que sofrer pelo menos reparações a quando desse sismo. Nós podemos ver aqui uma ilustração à época do... Isto é um erro, é 1883, do Mertlin, em que nós podemos ver aqui o edifício da Câmara Municipal, em que caiu a torre, uma parte do telhado, a escadaria. Aqui temos um convento também na praia que foi destruído. Portanto, um sismo que teve uma dimensão considerável também na Ilha da Terceira. Mais recentemente, temos o sismo de 29 de dezembro de 1950. Este sismo ocorreu no sistema vulcânico do Pico Alto, aliás, como nós temos aqui pelo aquele ponto amarelo. Este sismo causou alguma destruição, mas teve impactos também limitados. Não foi um sismo muito forte. Estamos a falar de uma intensidade máxima de 7. Eu creio que um dos sismos que ocorreram agora na crise de Santa Bárbara teve uma intensidade de 6,7, portanto estamos a falar muito semelhante. Mas a questão da vulnerabilidade dos edifícios, à época, não tinha os níveis de resistência atuais e daí um movimento mais forte causa destruição. Mais tarde, um ano mais tarde, temos, aliás, nem um ano chega, estamos a falar já de poucos dias, no dia 12 de janeiro de 1951, um sismo muito próximo de Angra do Heroísmo e que afeta Angra do Heroísmo. Nessa altura, o Diário Insular já descreve a frequência crescente dos abalos, culmina no abalo forte das 9h38, registrando-se os maiores estragos entre o Caminho Novo, Alto das Covas, Rua de Jesus, Pátio da Alfândega e Corpo Santo. A parte traseira de uma casa na Rua da Baixinha também caiu parcialmente, bem como se abriram grandes fendas em numerosos edifícios. Raras foram as casas que não sofreram danos. Portanto, nós podemos ver que foi um sismo que teve que ser muito próximo, porque a sua intensidade não é muito elevada, mas devido à sua proximidade, a Angra causou alguns danos. Este padrão de sismicidade que nós estamos a ver aqui, da distribuição espacial dos danos, se nós formos relembrar o sismo de 1980, reparamos que a sua distribuição espacial é muito semelhante um e o outro, apesar de serem, dos sismos terem fontes completamente diferentes. Portanto, o Silva estimou que o epicentro do sismo é aqui na Baía de Angra, enquanto que o sismo de 1980, estamos a falar entre o Terceira e a ilha de São Jorge e Graciosa. Depois, o sismo mais recente, aquele que de facto sinto-me até estranho a falar, porque muitos de vocês recordam-se perfeitamente bem do sismo, ou têm relatos quase contados em primeira pessoa, mas que não deixo de falar aqui dele, que é o sismo de 1980. Foi um sismo disruptivo e tem uma particularidade este sismo. Além do fenómeno natural, este sismo marca o arranque da sismicidade instrumental nos Açores. O que é que isso significa? Na altura do sismo, haviam 3 estações sísmicas a funcionar. Uma em São Miguel, uma na Terceira e uma na Ilha do Faial. Dá-se o sismo e deslocaram as estações que estavam a monitorizar o projeto geotérmico em São Miguel para a Ilha da Terceira para acompanhar a sequência sísmica. A partir daí, percebeu-se da necessidade de dotar todas as ilhas de estações sísmicas e começam a instalação das estações, estações essas que já tinham características completamente diferentes daquelas que estavam a ocorrer em São Miguel, Terceira e Faial, e sem dúvida que, apesar de um evento catastrófico, também criou uma oportunidade, principalmente para nós, comunidade científica, que muito apreciamos. Não me entendem mal, mas de facto nós vivemos para isto, a verdade é essa, com todo o respeito aos receios de todas as pessoas. Portanto, a sequência sísmica, como nós podemos ver aqui na figura, ela teve uma direção preferencial essencialmente sul-sueste,
onde temos aqui um alinhamento bem definido, portanto, o que define a falha, a zona de ruptura do sismo. Nós aqui temos um mecanismo focal, o que nos mostra aquele mecanismo, aquela bola, diz-nos que a ruptura foi do tipo desligamento, ou seja, nós temos a falha nesta direção e o que ela faz é a parte esquerda vem para cá. Aqui nós temos indicado pela linha A linha, e B linha, nós temos aqui nesta figura, nós temos o correspondente de um perfil em profundidade da distribuição da sismicidade. Na linha A linha, portanto, segundo esta linha, nesta direção, ao longo da falha, nós temos aqui a distribuição da sismicidade. E quando nós comparamos com um perfil perpendicular ao primeiro, portanto, do B linha, que é este perfil aqui, nós podemos ver que a zona de nucleação do sismo ocorre neste ponto onde há uma grande concentração de sismos. Portanto, está identificado este processo de nucleação ali. De facto, esse é um estudo muito interessante, é dos primeiros estudos da sismicidade recente, foi feito por uma equipa francesa. E se falar do sismo de 80, não falar da destruição também eu acho que não era, e de outros impactos eu acho que também não era falar corretamente deste evento que marcou os açorianos e também a memória de todos os terceirenses. Nós temos aqui um mapa de Angra do Heroísmo, com edifícios afetados pelo sismo. Nós temos a vermelha as construções que ficaram em ruínas, laranja, construções muito danificadas, amarelo, danificadas e a branca, construções que não sofreram nada. E a verdade é que grande parte da baixa da Angra do Heroísmo sofreu grandes danos, mas principalmente estes danos situam-se mais neste lado da cidade do que propriamente nesta zona daqui. Claro que à data o número de habitações deste lado também deveria de ser muito mais reduzido, mas não deixa de ser marcável que a zona central da cidade e a parte oeste foi a que sofreu mais com os efeitos do sismo. Isto sem ignorar, claro, a parte ocidental da ilha que sofreu grandes danos. Portanto, o sismo de 80 não é novidade para ninguém, 71 mortes, mais de 300 feridos, mas aqui um número assustador é que, de facto, o número de desalojados que houve devido ao sismo. A par disto, cerca de 57% do parque habitacional da ilha, da Terceira, da Ilha Graciosa e da Ilha de São Jorge foi afetado pelo sismo. Portanto, é um número bastante elevado. Não deixa de ser um número, desculpem dizer a sua normalidade, mas isso está relacionado com a vulnerabilidade das habitações à data. Portanto, nós estamos a falar de casas de pedra, com reboco, quando havia, e a separação das paredes interiores, das divisões interiores, era feita com tabiques ou outras técnicas que existiam à altura, mas técnicas essas que não são eficientes na resistência à ação sísmica. Portanto, se nós pegássemos em todas as intensidades e produzíssemos um mapa de intensidade máxima, portanto, ou seja, um mapa considerando que um evento repete-se na mesma zona com a mesma intensidade no futuro, portanto, o que temos serão a distribuição da sismicidade, a distribuição da intensidade do que foi no passado e aquilo que será expectável que vai acontecer no futuro. Nós temos aqui o grupo central, há algumas áreas que eu vou destacar, principalmente, por exemplo, aqui a Horta, onde é expectável que seja afetada por um sismo de intensidade 10, o que é perfeitamente normal, porque em 1926 houve um sismo próximo da Horta que causou grande destruição, com uma intensidade também de 10. Portanto, o que nós estamos a ver é baseado no que já passou e é aquilo que estamos a projetar que poderá acontecer no futuro. Claro que aqui também a Faial e o Pico têm uma influência muito grande do sismo de 1998. São Jorge, inevitavelmente, aquela zona vermelha, que até parece com um valor extremamente elevado de intensidade 11, tem a ver com o sismo de 1757. Foi um sismo muito forte, com uma
Frederico Machado estimou a sua intensidade baseado no movimento dos objetos que caíram e das rupturas na superfície, no solo, e estimou uma magnitude de 7.1, à volta, 7.1. O que quer dizer que é um evento de grande magnitude, libertação massiva de energia. Temos a Graciosa, apesar da Graciosa ter um sismo de intensidade 7.8, também é fortemente marcada pelo sismo de 1980, como nós podemos ver. Portanto, o sismo de 80 teve um epicentro nesta zona. E depois nós temos a terceira, onde é bem marcado que a parte oriental e a parte ocidental da ilha são as zonas onde é expectável que no futuro venha a ocorrer outra vez um sismo de intensidade elevada. E isto pelo facto de a zona da Praia da Vitória ter sido afetada pelos sismos de 1841 e pelo 841 e 1614, dois sismos com intensidade, um de 9 e o outro de 10. Temos a parte oriental da ilha, ocidental, peço desculpa, que foi afetada principalmente pelo sismo de 1980. Daí nós termos aqui a terceira com estes dois níveis, as duas áreas, com um nível expectável de ocorrer um evento, ser afetado por um evento de grande intensidade. Um facto que não deixa de ser curioso é a zona de São Sebastião. Portanto, esta zona aqui, onde é expectável um sismos de intensidade até 7. São Sebastião é uma zona, eu ia dizer clássica, porque faz parte dos livros sobre a engenharia sísmica, que são as zonas, os efeitos de sítio. Ou seja, nós temos o campo, ocorre o sismo, há uma libertação, temos o campo de ondas a progredir no interior da Terra, e este campo de ondas, ao atravessar São Sebastião, há um efeito de sítio onde normalmente a intensidade aumenta em 2 graus na zona de São Sebastião. Daí nós termos aquela zona identificada como sendo possível atingir intensidade 7, eventualmente 8. Portanto, este é um exercício, seria o que é expectável no futuro, algumas das zonas do Grupo Central serem afetadas por eventos e que intensidade é que seriam afetadas. Portanto, não querendo demorar mais, vou avançar um pouco mais aqui na sismicidade. Eu vou entrar aqui já no período da minha investigação. Portanto, em 2019, quando eu concluí o meu doutoramento, o meu doutoramento era na área da perigosidade sísmica e eu decidi completamente mudar de área. Decidi ir para a sismologia e principalmente sismologia vulcânica. E houve uma oportunidade para instalar muitas estações aqui na Ilha da Terceira, juntamente com o Instituto Dom Luís. Nós instalamos, no total, 31 estações sísmicas. 6 dessas estações pertencem ao IRMA, nós utilizamos na nossa análise, e nós instalamos 25 estações. 8 estações da Universidade de Évora e as restantes estações do Instituto Dom Luís. Este grande número de estações, como podem ver, temos aqui todos estes símbolos que estão aqui no mapa, são as estações sísmicas. Fizemos uma elevada cobertura da ilha, sendo que a zona que talvez ficou mais desprovida foi esta zona aqui. Faltava-nos aqui uma estação a meio, mas os recursos também são limitados, não podemos ter estações em cada esquina, criamos nós, mas fomos a limitações e, portanto, como podem ver, tivemos uma grande cobertura da ilha. Mais tarde, mais para o final, vão ver as consequências de uma elevada densificação de estações sísmicas. O que é que isso traduz em termos de sismicidade? Portanto, essa rede operou entre 2019, agosto de 2019 até final de dezembro de 2020 e não deu ali algumas estações a funcionar em 2021, mas já não foram de modo contínuo em termos dos resultados. Portanto, eu na análise, eu anteriormente estava a utilizar um código, este código dava-me uns resultados muito interessantes, mas com a rápida ascensão da inteligência artificial e com a chegada da inteligência artificial ao processamento e principalmente à identificação de sismos em sismologia, e eu mudei completamente o meu workflow de trabalho
tive que me adaptar à inteligência artificial e isto já é o primeiro produto desta nova transição. Portanto, nesta análise, eu utilizei um conjunto de treino desenvolvido para regiões vulcânicas, com sismicidade do tipo de longo período, híbrida e vulcanotectónica, e o facto é que, quando eu passei este código, fiquei surpreendido porque houver o que eu tinha com os conjuntos de treino normal, tinha um nível de sismicidade, quando eu passei para este, de facto, a sismicidade disparou. Não foi propriamente a sismicidade que disparou, mas sim o processamento, a análise é que melhorou e muito a identificação dos sismos. Todos os sismos que vão ver de seguida são de elevada qualidade, portanto, foram extraídos de um catálogo global, que vão ver no final. Nós estamos a falar que são sismos que foram registados pelo menos em 4 estações, com fase P e S em cada estação. Portanto, todos estes sismos têm condições já de localização extraordinárias e tudo o que estão a ver também, toda essa sismicidade já foi relocalizada. Portanto, neste caso temos uma relocalização absoluta. E nós, neste primeiro período, de 2019 a 2020, nós identificamos 2 clusters significativos. Estes clusters é principalmente este cluster aqui na transição do Pico Alto para a Caldeira de Guilherme Muniz, e Santa Bárbara também é o outro cluster. Santa Bárbara tem a particularidade que depois ainda é possível distinguir 2 clusters. Nós temos aqui um cluster e um segundo cluster nesta zona. A par disto, a Caldeira dos 5 Picos, portanto, esta zona que nós estamos aqui a ver, a sismicidade é muito elevada. Não estávamos quando instalamos a rede, não estávamos a contar que esta zona tivesse tanta sismicidade, e pelo oposto, contávamos que o Graben das Lajes fosse uma estrutura com muita sismicidade. Até porque, como já mostrei, é uma estrutura tectónica ativa. Logo, é expectável haver muitos sismos. E como podem ver, há ali pouco mais de talvez uma dúzia de sismos, quanto muito. Portanto, é um número muito reduzido e, mais a mais, de muito baixa magnitude. Nós, quando analisamos essa sismicidade em perfil, o que nós podemos ver é que, de facto, nós temos um cluster muito bem definido, que é o tal, este agrupamento de sismos que corresponde ali à transição, e depois temos a sismicidade aqui associada ao vulcão de Santa Bárbara. Até aqui, nada de novo, tudo expectável, excepto Santa Bárbara, excepto, desculpe, o Graben das Lajes e a zona da Caldeira dos 5 Picos. No período, com esta sismicidade, desculpem, com essa sismicidade, nós estamos a desenvolver um modelo de estrutura, ou seja, nós estamos a utilizar a tomografia sísmica. É uma técnica idêntica à tomografia axial computadorizada que todos conhecem, que se faz à cabeça para nós vermos, que faz camadas do nosso cérebro. É uma técnica idêntica para nós começarmos a perceber a estrutura da ilha e também para deduzir um modelo de estrutura para podermos usar na relocalização dos sismos. É um processo matemático que está muito dependente do conhecimento que nós temos da estrutura. Nós temos aqui, principalmente, 3 figuras, à direita e aqui abaixo. Cada uma destas figuras, a de cima é a velocidade da onda P, a alteração da velocidade da onda P em percentagem, e temos aqui o rácio da velocidade da onda P a dividir pela onda S. Aqui, neste aspecto, o que eu quero realçar é, quanto mais elevado é este valor, nós temos aqui a escala colorida, vai de 1.5 a 2, quanto mais elevado é este valor, significa que nós estamos na presença de fluidos magmáticos ou, provavelmente, de uma câmara magmática. E, de facto, o que é que nós podemos identificar nesta figura aqui, que corresponde àquela linha amarela, laranja, de orientação de este para oeste, portanto, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e nós vemos que nesta zona central da ilha temos aqui um disco com uma zona de elevado rácio VPVS, e a par disto, nós temos por baixo de Santa Bárbara, cá está, a uma profundidade de cerca de 3 km, nós temos também uma grande alteração, com um valor também bastante elevado, do rácio da VPVS. Fazendo a mesma interpretação em termos da latitude,
portanto, que será nesta linha. Nós podemos ver que temos a mesma estrutura a dominar, principalmente por baixo da zona central da ilha que temos aqui. Portanto, sugere que existe, por baixo da zona central, um disco cujo material pode ser material fundido, pode ser fluidos hidromagmáticos, portanto, também não conseguimos distinguir cada um destes tipos com esta técnica. O que de facto é que identificamos que a zona central tem uma elevada perturbação e a zona de Santa Bárbara também, essa perturbação é bastante clara. Portanto, com aquela sismicidade recolhida da rede que eu mostrei anteriormente, já estamos em uma evolução. Aliás, já apresentei um modelo anterior a este. Este é uma evolução do modelo e espero que o próximo seja a definitiva. Entre 2021 e 2024, até setembro de 2024, eu utilizei os dados do IPMA para fazer a análise. Portanto, novamente, o que nós temos aqui é uma sismicidade dispersa na ilha. A sismicidade é muito mais baixa. O facto da sismicidade ser muito mais baixa está associada à redução das estações sísmicas a operar. Nós estamos aqui a falar de 4 estações sísmicas. É um número, francamente, inferior para atingir níveis de detectabilidade grandes. No entanto, considerando que a utilização da inteligência artificial de facto, permitiu ir além do que era expectável, encontrar muitos mais eventos do que seria de esperar. Mas aqui continuamos, novamente, Santa Bárbara, a dominar o panorama no período 2021-2024, com a sismicidade. Analisando outra vez a sismicidade em profundidade, não há um padrão claro, é muito difuso, associado essencialmente ao vulcão de Santa Bárbara. No entanto, observa-se aqui um alinhamento nesta direção à volta dos 3 km de profundidade. Portanto, naquele período, o número de estações não era suficientemente grande para poder evoluir muito mais neste processo. Em setembro de 2023, no dia 25 de setembro, ocorrem 2 sismos de magnitude 4.3, 4.5. E, na sequência destes sismos, novamente fizemos um esforço, a Universidade de Évora e o Instituto de Dom Luís, e instalamos 5 estações sísmicas na Ilha da Terceira. Estas 5 estações sísmicas têm como objetivo já o estudo da sismicidade vulcânica. Neste momento, já não estamos a olhar para a sismicidade da ilha, mas focamos Santa Bárbara. Eu, quando falo de Santa Bárbara, eu estou sempre a referir-me ao sistema Santa Bárbara e à zona fissural, porque eles são difíceis de distinguir. Aliás, como se viu, as idades, um é mais recente que o tem instalado por cima do outro, e daí ser difícil perceber a sismicidade qual é qual. Mas o que eu tenho aqui é que, de facto, neste período há uma grande concentração da sismicidade no vulcão de Santa Bárbara. Até aqui não há nenhuma novidade. O número é bastante elevado. Estamos a falar de muita sismicidade mesmo. Pode não parecer, mas aquela mancha representa muitos sismos. Mas quando nós analisamos isto em profundidade, é de facto muito revelador o que nós temos. Portanto, se recordam, há pouco, quando eu mostrei a tomografia, nós aos 3 km tínhamos uma grande perturbação, e o facto é que aos 3 km, até aos 3 km, temos um grande aglomerado de sismos na zona de Santa Bárbara. E por baixo nós temos uma zona mais difusa de sismicidade. Olhando em termos da latitude, portanto, se víssemos a ilha cortada nesta direção, temos a mesma percepção do mesmo disco, com uma particularidade que eu ainda não entendi, preciso de mais tempo, que é o facto de, por baixo desse disco que está muito bem delimitado, há ali um gap, menos sismos, e depois há uma nuvem de sismos. Quase que parece ser, assim, divagando um pouco, mas parece ser uma alforreca, em que temos a campânula e depois temos os raios, assim, um monte de raios que é toda esta parte aqui. E, de facto, isto levanta-me algumas questões muito interessantes. Uma delas é, será que isto é uma câmara magmática? Ainda não sabemos. O facto é que nós temos, de facto, muita sismicidade, toda ela superficial, ou quase toda ela superficial. Temos muitos sismos de origem vulcânica, e recentemente tivemos episódios de deformação.
Portanto, se existir uma câmara magmática, faz todo o sentido essa grande concentração de sismos à superfície. E agora resta saber será que todos estes sismos aqui representam... estes sismos representam, de facto, o sistema magmático, o que se chama o sistema de transporte de magma, o magma plumbing? Não sabemos. De facto, precisamos de mais algum tempo para termos mais sismos, para podermos relocalizar toda essa sismicidade melhor. Mas, de facto, não deixa de ser extremamente interessante esta mudança do padrão da sismicidade. Portanto, como repararam, em 2019, 2020, a sismicidade em Santa Bárbara era essencialmente do tipo difuso, não havia uma concentração definida de sismos, e quando chegamos aqui nesta fase, há já uma concentração de sismos e, provavelmente, com uma migração em direção à superfície dessa sismicidade. Nos últimos slides eu tenho falado a parte final que eu tinha para mostrar. É um slide que eu tive que ponderar muito bem, se ponha, se não ponha, mas acabei por pôr, porque eu acho que vale a pena a sua exploração, em que é toda a sismicidade que é detectada pela rede. Eu estou a falar, é sismicidade sem filtro. É toda ela como ela é. São números assustadores. Nós chegamos a frequências diárias de 3.000 sismos. Portanto, isto só é possível, esse nível de detectabilidade, utilizando códigos de inteligência artificial com conjuntos de treino dedicados. De outra forma, não aparece essa sismicidade toda. Mas, no entanto, apesar do elevado número que nós estamos aqui a ver, há dois factos que são muito interessantes de detectar. Quando a concentração de estações é muito grande, aumenta a detectabilidade. Mas isso está tudo correto. 2 mais 2 é igual a 4 e mais estações, mais sismos detectados. Reduz-se as estações. Aqui é um período em que uma parte das estações deixaram de funcionar, acabaram as baterias, portanto estava previsto mesmo, e aqui há uma redução do número de estações. Foram menos de 12 estações. A detectabilidade diminuiu, apesar de nós continuarmos em alguns dias com picos de 400 sismos. No final de 2020, termina a primeira rede, a rede 8H. A sismicidade foi sempre baixa, no entanto, temos aqui alguns picos. E esta parte é a sismicidade que é detectada utilizando a rede sísmica do IPMA, com 4 estações apenas. Nós podemos ver que há momentos que há picos de atividade. Nós temos aqui à volta de maio de 2021. A data indica o início da crise sismovolcânica da terceira. Mais à frente, e aqui estamos quando começou a operar a outra rede sísmica que está em funcionamento atualmente aqui na terceira. A rede foi instalada, começou a sua instalação no dia 4 de outubro e os sismos, se nós formos a ver, principalmente os primeiros dias, não variou muito aos dias anteriores. Temos aqui um pico que corresponde ao sismo de 4.5 de janeiro, de 14 de janeiro, um sismo 4.5, uma sequência sísmica associada àquele sismo de cerca de 1.400 eventos naquele dia, perfeitamente normal. Vamos a dizer assim, o normal da normalidade, atenção. Depois, há uma relaxação do sistema completo, porque o nível desce abruptamente, e depois vai subindo, e até que marca aqui, em março de 2024, começa o funcionamento de uma série de estações sísmicas que a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo comprou e que nós, comunidade científica, agradecemos muito essa benesse. Portanto, e à parte disso são estações que estão abertas a toda a gente. Portanto, desde a comunidade científica até aos hobbyistas, podem utilizar os dados. Mas o facto é que com o reforço do número de estações, nota-se um aumento da sismicidade. Portanto, neste período, a detectabilidade, detectamos à volta de 40.000 sismos. Podem achar que é um valor muito elevado. Não sei, o elevado é um termo relativo, portanto não sei o que é que se pode dizer, mas sem dúvida que quando aumentamos o número de estações, a detectabilidade aumenta, e se nós formos a ver em 2019 o número era bastante elevado. No entanto, não havia uma crise sísmica declarada em Santa Bárbara. Mas se atentarmos à forma, é muito semelhante e à frequência diária de sismos.